Nas vitórias é merecido e nas derrotas necessário. Foi o que disse Napoleão Bonaparte sobre champanhe. A bebida é uma das mais conhecidas do mundo e artefato indispensável nas comemorações. Então hoje a gente conta tudo o que você precisa saber a respeito de champanhe. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui a gente fala de champanhe. Sem afetação. Sidney, estou aqui com a minha taça bebendo estrelas. Será que seria isso que Dom Perignon diria pra você ao beber um champanhe? Foi isso que ele disse, né? Ao beber champanhe, diz a lenda. Agora você não tá bebendo nem estrela e nem nada, nem água. Está vazia. Mas champanhe é essa bebida, vamos dizer assim, mitológica, né? Eu acho que acompanha o mundo inteiro há tanto tempo. Tem aquele romantismo, essa aura de elegância, de estilo. E hoje vamos ter o prazer de degustar uma champanhe e também explicar para quem nos acompanha tudo o que precisa saber sobre uma champanhe. Isso aí, tem toda essa mística em volta do champanhe, né? Por ser uma bebida festiva, para as comemorações e tudo, então... E pouca gente conhece de fato a respeito do champanhe, o que é um champanhe, para que ele serve, onde ele é feito. A gente vai explicar isso tudo no episódio de hoje. Também já foi chamado de vinho do diabo? Não sei, hein? Entrego para você esse champanhe dos nossos amigos da Decanter, importadora Decanter, lojas, enotecas espalhadas pelo Brasil todo, uma das maiores importadoras do Brasil. E hoje estamos com essa bebida. Eu queria que você contasse pra gente, explicasse pra nós que champanhe é esse e como é que abre o champanhe. Tem até um esqueminha diferente. Quero ver se você também tem glamour e eu vou beber estrelas. Bom, a abertura da garrafa exige alguns cuidados, assim, né? Porque aqui tem cerca de 5, 6 atmosferas de gás carbônico. Isso é muita coisa. Isso dá para encher um pneu de um carro médio. O que você vai fazer? Isso aqui é a sua válvulazinha de segurança. Então, ao tirar a cápsula, sempre vem aqui com uma alcinha para puxar. Olha que legal, cuidado. Contra-rótulo da cápsula tem informações e tem bem direitinho a parte para você rasgar. Deixa eu antes só mostrar só para ver o que é interessante, talvez quem não conheça. Tá aqui, tá o site do produtor e tem também, né, aqui diz a descrição, né, dele também. Que bacana. Legal. Bom, sua válvula de segurança é essa. E o principal erro que a maioria das pessoas cometem é desenroscar aqui a gradezinha, tirar para depois tirar a rolha. Isso é um perigo, porque a rolha, quanto mais tempo passa na garrafa, mais compactada ela fica e mais facilmente ela sai. Então, corre o risco de, ao tirar a gradezinha, sair junto à rolha sem querer e sair voando por aí. Então, essa é a válvula de segurança. Bota o dedo em cima. O dedão. Vai desenroscando aqui o aramezinho, puxando para trás para evitar que gire em torno dele mesmo e quebre. Tira da mesa. Gira. Ela vai começar a sair sozinha. Aí só faz força contrária para evitar que ela estoure. Lembra aquele estampido? É bom que não dê. Não pode dar, porque senão você perde gás carbônico. Tá aberta. É isso aí. Então, com cuidado para não ter acidente, sempre fora do balde, sempre sobre a mesa, né? Numa superfície que você não vai conseguir bater e quebrar a garrafa também, que isso pode acontecer. Também vi um detalhe na rolha legal. Temos aqui também as informações, acredito que seja a numeração da garrafa. Também temos aqui o produtor, é algo bem personalizado mesmo, né? E conta pra gente aí, Sidney, que champanhe é esse? Por que você escolheu esse champanhe para nós falarmos sobre essa bebida tão conhecida e amada no mundo? Bom, esse champanhe é um Barnot, produtor Barnot, um produtor pequeno, muito pequeno, artesanal. E não é qualquer champanhe. Por quê? Ele vem de vinhedos classificados como Grand Cru. Então, de cima para baixo na champanhe é Grand Cru, champanhe Grand Cru, champanhe Premier Cru e champanhe. Então são 3 categorias. O Premier Cru e o Grand Cru são
classificações de vinhedos. Então, aqueles vinhedos ou parcelas de vinhedos que são considerados mais adequados, com melhor inclinação, com melhor escoamento de água, com maior iluminação, que faz matéria-prima, que faz a uva de maior qualidade do que a média ali, do que está ao redor. Então, eles são colocados uma categoria acima. Então, Grand Cru é o que há de melhor em termos de vinhedo, de qualidade de vinhedo da champanhe. Legal. E você falou da pressão desse champanhe. A pressão dele é diferente para um espumante, talvez? Ou se assemelha? Champanhe é espumante, né? Espumante. É um espumante feito na zona da Champagne, que por estar dentro de uma região demarcada, com uma legislação própria para a produção desse vinho, ele recebe o direito de usar o nome da região que ele está. Então, o nome da Champagne, e se respeitar todas as regras de produção, ele pode usar no rótulo o nome Champagne. Então, uma apelação de origem controlada. Então, um espumante feito da mesma maneira, com as mesmas regras, fora da região da Champagne, não pode se chamar Champagne. Ainda que faça o espumante melhor. Que pode acontecer. Que acontece às vezes também, acontece. Né? Claro. E então, tudo é espumante, né? Tudo é espumante. Só que nem todo espumante é Champagne justamente por isso, porque não está dentro da zona da Champagne. E a quantidade de gás carbônico é o padrão para espumante. 5 a 6 atmosferas por espumante dentro da garrafa. Então, um Charmat pode ter um pouco menos ali, pode ter 4 ou 5, um Champenoise 5, 6, mas tá na média. Um brinde então, para nós começarmos muito bem esse papo. O aroma que está aqui na mesa, quem está nos assistindo, nos escutando, não tem como sentir, mas o aroma que está aqui desde que o Sidney abriu essa garrafa é fenomenal. Barnot é incrível, cara. Incrível. Incrível, muito incrível. E a Barnot é preço de champanhe comum, tá? É um Grand Cru que custa igual esses famosões aí e que são industriais. Tem a mais famosa aí, por exemplo, aquele rótulo... Não, Krug é Krug, né? Tô dizendo esses mais famosos aí que estão no mercado há muito tempo e tal. O primeiro rótulo, um rótulo só, é produzido cerca de 10 a 12 milhões de garrafas por ano. Isso aqui não deve produzir mais do que 5, 6 mil garrafas. Desse espumante aqui deve ser isso, 5, 6 mil garrafas desse Grand Cru. Aqui na Roura tá que essa aqui é a garrafa 2110. Tudo numerado ainda. Tudo numerado, né? Que verifica a condição que ela tem, né? E preço de champanhe normal, de comum, e sendo um Grand Cru. Um Grand Cru. Olha aí, que dica boa então, né? Pra quem nos acompanha a comprar. Na faixa de quanto a gente vai encontrar um champanhe assim? Olha, champanhe começa na casa dos R$500, 400 ali, aqueles mais básicos assim. Pro padrão da região, né? Uhum. Mas champanhe é isso, na casa dos 500, começa em R$500. R$500. E é o que nós vamos, na faixa desse aqui, nós vamos encontrar também o Barnot, mais ou menos? Barnot deve estar uns R$600. Mas é preço de champanhe comum. Começa em 500, champanhe comum, não Grand Cru. Grand Cru dessas outras produtores, esses outros produtores aí e tal, que a gente está acostumado a ver bastante, costuma custar R$1.500, R$2.000. Show de bola. Grand Cru até mais, tá? E você falou sobre a denominação de origem, né? A apelação de origem protegida, né? Que é a OAP francesa desde 1927. Então, que a gente tem que nenhuma bebida que saia da região de Champagne, que só essas bebidas podem ser chamadas. Tem uma exceção, a gente falou até no outro episódio sobre espumantes, que tem uma exceção aqui lá no Rio Grande do Sul, que é a vinícola Perlongo, ela conseguiu na justiça ter o nome Champagne, né? Sem o G, N-E. Mas é algo só judicial, não quer dizer nada, é só porque se chamava muito isso. Eu acho que é comum, às vezes, das pessoas confundirem, né? O termo champanhe com espumante, né? Quando vai comprar alguma coisa. Ainda é comum, né? Mas não sei até onde isso ajuda, né? Tem um champanhe imposto pela justiça, por direito e tal, fora da zona. Champanhe é feito na zona do champanhe. Não tem jeito. E interessante é que um champanhe ele é muito gastronômico, né? Muito gastronômico. E é uma região que se especializou nisso porque tá numa região se for colocar ali nos paralelos, ele tá a Champagne tá 49,5. No paralelo 49,5. No paralelo 50 ao norte, já dificilmente alguma coisa amadurece, alguma fruta amadurece. Que é muito frio. A uva já não amadurece. Então, justamente por essa proximidade é que o que dá para fazer lá é champanhe.
espumante, de alto padrão, ainda bem. Agora vinho tinto, por exemplo, vinho branco é uma zona, uma subzona ou outra ali, um valezinho ou outro que dá condição de a uva amadurecer muito bem. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Champagne, então, está localizada na França, mais ou menos 150 quilômetros de Paris. Dá umas 2 horinhas de viagem, tem cerca de 32 mil hectares aí que são plantados os vinhedos. Uma população pequena, né? Quando a gente vê aquelas imagens, tem imagem de Champagne pra gente botar na nossa tela e também para quem está nos acompanhando, dos vinhedos, da geografia do local. É uma região pequena, né, Sidney? Sim, poucos moradores, mais vinicultores que estão por lá, né? Sim, fica a leste de Paris. E de fato é uma região, um espaço gigantesco com pouca gente, né? Uma região muito bonita, né? É uma região com um relevo suave, né? São colinas muito suaves. Algumas zonas são um pouco mais acidentadas, mas nada demais. Mas é sempre essa tônica aí, ó. Sempre colinas muito suaves, muito bonitas, né? Esse verde, assim, que chama a atenção, que enche os olhos, né? Quando a gente vê a paisagem. Sim. O Sidney, é legal também da gente falar que o Champagne ele tem uma história muito romântica também, né? A gente começou o programa falando que Napoleão dizia que nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessário. Dom Perignon, que foi o pai do Champagne também, né? Dizia que estava bebendo estrelas. Só que muito se falou sobre esse processo das borbulhas na garrafa, né? Dom Perignon queria terminar com as borbulhas dentro da garrafa. E ele acabou, sem querer, descobrindo a segunda fermentação na garrafa. E foi chamado de vinho do diabo, porque explodia. Acho que é legal a gente falar um pouco da composição do champanhe, né? Como é que ele vem, como é que uvas são utilizadas, pra galera entender. Sim, atribui a Dom... Vamos dar um champanhe para os nossos coleguinhas, Vamos, né? Olha, hoje tá aquela... cheio esse estúdio aqui, tá cheio. Tem aquela mãozinha que sempre passa aqui, mas hoje tem uma outra mão. Tem uma mão pintada aqui. Hoje, né? Segura aí, mãozinha número 2. Calma, mão. Tem que colocar mais vinho aí. Ó, tá. Tem que botar mais. Não, aqui hoje tá lotado esse estúdio, não é pra ansiedade pra beber esse champanhe Grand Cru. Rapaz. Tá aí, agora vem mais uma. Quer vir dar um oi também aqui? Então vamos dizer pra Vanessa vir dar um oi pro pessoal conhecer a Vanessa. O Heinz, eles já ouviram a voz do Heinz. E já viu a mão do Heinz. Hoje tá vendo a mão da Vanessa. Vem cá, Vanessa, dá um oi pra gente aqui. Vem cá. Vem aqui no meio aqui, ó. Vem aqui. Olha lá na câmera, dá um oi pro pessoal aí. Não apareceu, tá aparecendo só teu. Parece aquela. Baixa aqui, ó. Aí, agora sim. Agora sim. Manda um beijo pro pessoal aí. Oi, gente, ó. Provando champanhe hoje, hein? Que ela tava lá na frente, parecia que ela. No Tom e Jerry tem a senhora que só aparece daqui pra frente. Tava verdade. Tava assim, né? A tia lá, a tia, né? Que ficava limpando e tal, que eles aprontavam, né? Thomas! Era só assim. Mas vamos lá então, Cid. Bom, onde é que a gente tava, meu filho? Tava falando sobre a composição do champanhe, né? Como é que ele é feito, esse processo fermentativo que Dom eu tava falando que atribui-se a Dom Perignon a invenção da champanhe, mas não é uma verdade. A champanhe inventou a si própria, né? Como se foi um aparecimento natural. Lembra que eu falei dos paralelos ali? Que está muito próximo do paralelo 50 ao norte e as uvas ali, muito difícil amadurecer. E por conta do solo, que a gente já fala bastante do solo e outras condições ali, ele já tinha uma tendência a espumantizar ali, entende? Então era muito comum. Então imagina, aquele vinho com acidez altíssima, com uma tendência à espumantização, com um problema de explodir garrafa, quando inventaram a garrafa, porque a champanhe é anterior a isso, inclusive, né? Então, vários problemas para a região. O que aconteceu? Dom Perignon, ele começou o trabalho científico na região. E qual o trabalho científico? Pesquisar os vales, onde plantar Chardonnay, onde plantar Pinot Noir, onde plantar Pinot Meunier, que são as 3 uvas do champanhe. Vinificar as uvas todas separadas. Então ele fez esse trabalho mais científico mesmo ali, sabe? Estudar o solo e também de vinificar. Algumas experiências de vinificação um pouco diferentes. Então ele teve uma importância muito grande na região, merecida a fama. Só que, por exemplo, ele começou a domar o processo da segunda fermentação ali, entende? Ele resolveu colocar açúcar para dar a dosar direito, porque tinha um problema sério da segunda fermentação, explodia a garrafa, outras não explodiam, e era falta de padrão de quantidade de açúcar para colocar ali. Então padronizou, colocando a mesma quantidade de açúcar sempre, em todas as garrafas e tal. Ele começou esse trabalho mais técnico.
Bacana, show. Só que aí, por exemplo, atribuem a ele o uso dos pupitres, que a gente vai mostrar ali, que são aqueles cavaletes que são colocados os champanhes ali para poder fazer a clarificação dele. O pupitre só começou a ser usado cerca de 100 anos depois dele. Então entende? Então ele começou todo esse processo, tem seu valor, mas só que a transformação no champanhe no vinho que a gente vê hoje foi foi ao longo de uns 200 anos. Dom Perignon, ele era um frade, né? Era um monge beneditino francês. Ele viveu entre 1638 e 1715. Teve 77 anos. Eu li uns livros que diziam que o Dom Perignon, tinha um paladar apurado e sabia tudo isso. Que ele era possível de pegar, nos testes à cega, por exemplo, ele pegava, experimentava o vinho, um espumante, e ele conseguia dizer... esse aqui é 1797, lá da região do Douro, lá em Portugal. Ele tinha essa habilidade de falar o terroir, a safra, o ano, tudo isso certinho. Assim, então teve com certeza um protagonismo gigantesco. E não à toa atribui a ele também o início, o começo da mistura de safras diferentes de vinho para fazer o champanhe. Então, como é que por exemplo, hoje esse champanhe não é safrado. Então, o champanhe safrado, você vai tomar esse Barnot hoje e daqui a 5 anos, daqui a 10, vai ser sempre isso aqui. Mesma quantidade de gás, mesmo leque de aroma, mesma estrutura, mesmo corpo, mesma coloração, vai ser sempre isso aqui. Vou mostrar na tela lá. Eu não estou dizendo essa garrafa, estou dizendo lotes diferentes. Sim. Então, o cara produz esse vinho hoje, daqui a 5 anos ele vai produzir a Barnot, vai ser a mesma coisa. Como é que eles conseguem esse padrão? Eles conseguem esse padrão misturando safras antigas de vinhos antigos. Entende? Nenhum champanhe açafrado vai ter lá. Tem. Mas eu tô dizendo os que não são. Os que não são. O que eles fazem? Os produtores colocam... da safra atual, eles tiram uma parcela para guardar. E vão guardando ano a ano. A parte nova que eles vão usar para produzir o espumante esse ano, eles com base naquele vinho base... Com base naquele vinho base, foi boa, né? Muito bom. Vamos lá. Mas o nome é vinho base. Vinho base. E baseado no vinho base, com a qualidade, com o estilo que eles conseguiram ali, eles vão para a adega, para as CRAERs, que a gente já vai mostrar, e começa a degustar vinhos de safras antigas para poder escolher e definir a receita, vamos chamar assim, do espumante daquele ano, do champanhe daquele ano. E misturam essas safras antigas, várias safras antigas, pode ser 2, 3, 10, 15, com a safra do ano atual. Para depois de espumantizado, conseguir o mesmo resultado ano a ano. Entende? Então por isso que tomar um Barnot não safrado hoje, produzido esse ano, e um que vai ser produzido daqui 3, 5, 10 anos, é muito coisa. Parecido com o que produzido ontem também, entende? Sim. E isso também acho que essa, digamos assim, longevidade, você sempre encontrar algo semelhante, eu acho que também consegue fazer com que essa aura, toda essa instância muito boa do champanhe continue, né? Porque você sempre vai beber mesmo, você vai saber. Às vezes a gente vai beber um vinho e não é a mesma coisa, né? A safra para outra muda bastante. No paladar a gente até sente isso. E é natural, é normal. É normal. E isso nos rótulos de entrada. Aí esse padrão é chamado Goût de Maison. Goût de Maison. Gosto da casa. Então os rótulos não safrados vão ser sempre a mesma coisa, eles conseguem reproduzir. Aí tem os safrados que são feitos só com a safra, aquela safra atual, colhida no ano. Só que eles só fazem os espumantes safrados nas safras muito boas. Nas safras comuns eles misturam para fazer o rótulo padrão. Naquelas safras muito boas, diferentes das demais, um nível acima, eles resolvem fazer o champanhe safrado, só daquele ano. Eles botam ali a data da colheita. Nos anos excepcionais, eles fazem as chamadas cuvées de prestígio, que é o champanhe top, sempre safrado também, e que é o que leva o nome, que é o champanhe mais icônico da casa. Então, nas safras comuns, champanhe comum, não safrado. Nas safras muito boas, champanhe millésimé. E nas safras fora de série, que aí aparece uma a cada 5, 10 anos, aí fazem a chamada cuvée de prestígio. Isso vai vir estampado no rótulo. Vem estampado no rótulo. Aqui nós não temos isso. Sim, não. Aqui é um champanhe não safrado. Não safrado. Gran Cru não safrado. Não safrado, legal. E, Sidney, você falou que
o champanhe ele é anterior às garrafas de vidro. Então, ele acontecia aquela segunda fermentação sem querer dentro das barricas mesmo, dos barris de madeira. Até por conta da condição climática, condição de solo, né? Então, já acidez alta, uma segunda fermentação. Então, isso era normal. Eles só domaram o processo. O Perrion só começou o trabalho científico e o trabalho só, né? Como se isso fosse pouco. Tô dizendo, ele começou o trabalho científico de estudo de local, da geologia e tal, da região das uvas, e começou a domar o processo de fermentação. Resolveu conduzir o processo de fermentação. Porque já tinha uma tendência a acontecer naturalmente, ele só parou ali para poder... Ele domou esse processo. E as garrafas explodiam, porque a pressão interna era muito forte. E o pessoal também viajava na maionese, né? Porque achava que era só botar lá. Aí até que alguém teve uma ideia... Tem que ser gênio para pensar em coisa básica, não é? Que é normal a gente ficar confabulando um monte de coisa difícil e tal, e aquelas soluções mais simples, só quem pensa, quem resolve é gênio, porque Sim. O cara se liga no básico ali, né? Resolveram dosar o açúcar da segunda fermentação certinho, colocar a mesma quantidade dentro de todas as garrafas. Mas também tinha um problema com a qualidade da garrafa e tal, né? O que foi possível resolver com essa dosagem padronizada do açúcar, que gera a segunda fermentação, porque todo espumante, ele é feito com duas fermentações, né? A primeira que transforma o mosto em vinho, colhe a uva, esmaga, tira o mosto e coloca a levedura e faz um vinho base. Aí desse vinho base coloca na garrafa, no caso do champanhe, e coloca mais levedura e mais açúcar. No método champenoise. Esse açúcar que começou a ser padronizado a quantidade. Para na hora que acabar a segunda fermentação, tá seco e com a quantidade de gás padrão. E bota mais um pouquinho de açúcar no licor de expedição no final? Aí já é um outro esquema. Depois que está clarificado, depois que é feita a remoagem, aí coloca o licor de expedição para definir se vai ser brut, extra brut, demi-sec. Esse açúcar da primeira fermentação e a na garrafa é para fazer o processo de fermentação. Açúcar da segunda, porque a primeira fermentação já tem um açúcar natural do mosto. Depois é para fermentar a segunda vez, né? E para ter depois, espuma, né? Essa primeira fermentação pode acontecer em tanques de inox, por exemplo. O importante é fermentar para ter um vinho base. Aí esse vinho coloca na garrafa e aí sim adiciona açúcar e levedura para fazer a segunda fermentação para espumantizar. Aí coloca aquela tampinha e tal, tampinha de metal, abdule, tem outras tampas também, para espumantizar. Depois de 30 dias, aí fica empilhado, depois de 30 dias o espumante está espumantizado, tá pronto. Aí tem que deixar, no caso da champanhe, no mínimo mais 12 meses para depois tirar as leveduras mortas. Entendeu? Mas também vendem, né, espumante só com uma fermentação, com a tampinha, né? Sim. Acabei comprando esses dias Tá surgindo aí uma moda muito boa, inclusive, de seguir, que são os espumantes sem o champenoise, sem o Chama? não, sem a degorgement, sem fazer a degorgement, a clarificação, com a sujeirinha toda lá, as leveduras mortas legal, lá. Deixar a autólise permanente. Traz mais uma robustez, mais assim, né? E aromas diferentes, o corpo vai aumentando, só que também vão aparecendo aromas diferentes, né? São reações químicas que vão acontecendo ali com as leveduras mortas lá dentro, chamada autólise, não termina nunca, só vão aparecendo. Em cada fase tem aromas específicos dessas fases que vão chegando. A galera da Garbo também tem o Evoluto, né? Que o pessoal da Garbo Enologia Criativa teve com a gente, eles vendem o Evoluto, tem lá o Soli, tem a levedura dentro, lá você vai ver. Tipo aquela cerveja Havaias, né? Que a gente dá aquela viradinha assim. Mas a gente já falando das garrafas também, tem uma curiosidade que é que... Só que eles tiram, né? Eles deixam. Não. A Garbo? A Garbo deixa a levedura eles lá. deixam, né? Tá. Eles deixam também. Tem algumas outras, né? Outras vinícolas que fazem isso também. Eu tive lá na Valduga, por exemplo, e lá dentro também eles estavam testando, né? Como é que eles iam fazer o soli, deixar lá, como é que iam colocar o licor de expedição, porque depois fica muito sensível, né? Tu deixar com a levedura e fazer o licor de expedição ali é complicado. Mas uma característica legal das garrafas, eu estava até lendo isso, Sidney, que porque tinha muita madeira sendo retirada da floresta para fazer barril e também para alimentar os fornos que eram responsáveis pela gente fazer o vidro, né, o formato. E aí
por conta da força naval ficar com medo de não ter madeira para, né, as guerras, para poder navegar com as embarcações. Fazer porrete? Fazer porrete pra também. usar nas guerras? Tomara que seja só nas guerras, né? Só nas guerras. E aí foi proibido que utilizasse as madeiras. E aí como a indústria do vidro começou a utilizar carvão e conseguiu ter mais temperatura para fazer garrafas mais com uma espessura maior e que aguentavam o tranco, né? Mesmo errando na quantidade de açúcar. Legal, uma curiosidade bacana que vem aí também, do champanhe. Que uvas nós temos no champanhe? Que a Champagne é uma região, se a gente vai pensar assim, de clima para vinhos tintos, né? E basicamente as uvas que são do champanhe são de vinhos tintos. Quer ver o mapa aí da Champagne? Vamos mostrar o mapa primeiro o mapa da França, para mostrar onde está a Champagne, para ilustrar, a gente já falou, né? Que está a leste, aquela partezinha roxa é a Champagne, lá no extremo norte da França. Então ali... Champagne está no norte lá, né? A leste de Paris ali. 150 km de Paris. Exatamente. Então, olha, tá praticamente acima da Alsácia, que é uma região tradicional em vinho branco. Tá passando já da Alemanha, também tradicional vinho branco, tanto que está no limite mesmo para amadurecimento da fruta. Então, ali é Champagne. Tá vendo que tem uma zoninha da Champagne que tá descolada, um pouco descolada? A gente já mostra. Heinz, coloca, por favor, o mapa da Champagne agora. Ó, esse é o mapa só do Champagne. É dividido em 3 vales, em 4 vales importantes, né? Côte de Sézanne, acabou a energia. Côte de Sézanne, que está aqui embaixo em vermelhinho. Côte de Blanc, que está no centro ali verdinho. Montanha de Reims, lá em cima. Sei lá que cor é aquela, roxo? Vermelho? Púrpura. Em púrpura. E o amarelinho aqui é Vallée de Marne. Como é que estão divididas as uvas, para responder a sua pergunta? E tem Côte de Bar também embaixo, né? É dividida da seguinte maneira, ó. Lá em cima, na montanha de Reims, planta-se Pinot Noir. É um reduto, não é que só tenha isso, mas é um reduto mais importante de maior qualidade de Pinot Noir. Pinot Noir para vinho e para espumante. Exatamente. Não, é isso. Pensando sempre, Champagne, vinho tinto e vinho branco na Champagne é exceção. Uhum. Lá é 99,9% é Champagne. É só num valezinho ou outro ali, um microclima que dá para fazer vinho tinto. Entendeu? Então, no púrpura lá é o reduto de Pinot Noir. Na parte verde ali, na Côte de Blanc e na Côte de Sézanne, é um reduto de Chardonnay. Então o nome já indica, né? Côte de Blancs. Côte de Blancs e Côte de Sézanne é um reduto importante de Chardonnay. Lá na zona do Vallée de Marne, que tem um rio, né? Que essa zona é toda banhada por esse rio. Ali é um reduto da Pinot Meunier, que é a segunda uva tinta desse trio. Entende? Então, as uvas da Champagne são Pinot Noir, tinta, Pinot Meunier, tinta e Chardonnay branca. Né? Então, essa é a origem, essas são as uvas que dão origem ao Champagne. E é uma região muito complicada para vinificar. Bastante complicada para vinificar. Por conta daquela proximidade do paralelo 50, difícil amadurecer. Longa fermentação. E também é uma região que ela é uma região meio nublada, meio fechada, entende? A chuva, pra você ter ideia, ela tá ali na casa dos 600, se eu não estou enganado, 600, 700 milímetros por ano. Teoricamente não é ruim. Só que para a região precisava mais de água. Só que aí tem uma vantagem. Coloca a imagem dos solos, o Heinz, por favor. Por que tem uma vantagem? Aliás, bota a imagem para explicar a questão do solo, para depois a gente chega na questão da água. Da França. Ó, o pessoal que tá vendo o mapa aí, né? Se não tá vendo o mapa, tá só nos ouvindo no Spotify, pega o celular do bolso, Dá uma abre, bugada. que tá em vídeo também. Tá em vídeo no Spotify, só olhar aí e consegue ver. Boa. Há 70 milhões de anos, aquela parte norte toda da França ali era submersa, era água, aquilo ali era mar. Isso a gente está falando da era Mesozoica, né? Da era Mesozoica, 70 milhões de anos atrás.
Então, para você ter ideia, a formação do solo dessa região começa daí. Como era coberto por água do mar, Paris, Champagne, Alsácia, tudo coberto por mar. A formação do solo se dá basicamente por animais marinhos fossilizados. Pode passando as imagens dos solos. Ou seja, o resultado é um solo calcário. Olha aí, ó, fósseis marinhos, fósseis de animais, né? E ao longo desses milhões de anos, esses fósseis foram acumulando em cima de outros fósseis e transformando o solo num chão de giz. É giz, é tão calcário que chega a... Pode ir passando, Heinz, as imagens. E olha só, tá vendo? Esbranquiçado, isso é puro giz, misturado com um pouquinho de argila nas partes mais baixas, só que nas partes mais altas não tem nada de argila praticamente. É puro giz, é puro calcário. E esse giz, olha, algumas partes mais baixas, tá vendo? Sim. Tem a parte mais... A topografia é legal. Assim. E embaixo puro calcário, e em cima um pouco de terra um pouco mais de argila, assim, de terra mesmo. Só que isso aqui é nas partes mais baixas, tá? Nas partes mais altas não tem essa camadinha escura em cima, não. O giz é o seguinte, ele é poroso. E por ele ser poroso, ele retém água. Então ele consegue reter água e ir dosando como ele quer, vamos chamar assim. Então, como ele dosa de acordo com a capilaridade ali que ele tem de água, ele vai dosando do jeito que ele quer, e isso ele vai gerando um estresse hídrico na planta, e isso contribui, e ela gosta, e a planta com estresse hídrico, ela gosta porque a qualidade da matéria-prima fica superior. Então, apesar da dificuldade que tem para amadurecimento da fruta lá, ele é compensado com esse bombeamento, esse fornecimento de água gradual e cuidadoso, de acordo com a demanda que o giz consegue fazer para alimentar as plantas. Então ela fica com estresse hídrico e com isso esse estresse hídrico gera boa matéria-prima. Porque ela isso é natural, né? Ela dosa o que é importante de nutriente tirado do solo e tudo para aquilo que é mais importante, que é o cacho. É o solo que foi feito para isso, né? A gente conseguiu juntar essas duas coisas. E eu acho que é interessante também falar sobre o clima, né? Porque lá é muito frio, né? Tem muito frio. Mas ainda tem uma coisa para falar do solo. O Heinz, coloca aquelas imagens subterrâneas lá. E tanto o solo é tão particular que isso tudo é escavado no chão de giz, no chão calcário. E toda a região de Champagne ali, pelo menos debaixo das cidades da Champagne, como Reims, Épernay, ele é todo escavado. Então são túneis intermináveis, chamadas crayères, onde eles usam para amadurecer os vinhos, para espumantizar e tal. Fica tudo dentro dessas crayères. Armazenamento, depois de pronto, até ser vendido e tal. Então são túneis que estão debaixo de toda a cidade da Champagne. De todas as cidadezinhas da Champagne tem esses túneis chamados crayères. Essa garrafa veio de lá, então. Esse é o cavalete que eu falei, chamado pupitre, que é usado para colocar ali o gargalo, como está ali. Fazer remoagem. Fazer a remoagem, que o remoer, ou isso pode ser feito também mecanizado. Só que nesse caso aí, com os cavaletes, eles deixam o cavalete fechadinho, colocam depois de 1 ano, 2 ou 3 anos que o espumante está empilhado lá, com as leveduras mortas, coloca nesses cavaletes para poder fazer a remoagem, descolar essas leveduras das paredes das garrafas, e vai abrindo esses cavaletes. No final do processo, o que estava colado nas paredes das garrafas estão no gargalo, próximo à tampa. Aí eles fazem o degorgement. Que congela daí? Isso, retira. Que congela e retira ele congelado. Mas antes era feito... A decantação mesmo não era feito assim para tirar isso? Você perdia muito vinho? A decantação acontece porque se tirou da parede da garrafa, decantou lá embaixo, né? Então, a decantação dos sólidos, decantou no gargalo. Aí congela esse gargalo de ponta cabeça lá, num gelzinho que fica cerca de menos 20 graus, e tira essa parte sujinha congelada. Então não tem perda de gás quase, não tem perda de volume, de líquido. Mas antes de inventar essa maquininha, fazia o degorgement chamado à la volée, né? Tirava a tampinha, a pressão expulsava toda a sujeira, só que perdia muito líquido, né? Muito gás.
Mas ainda muitas vinícolas fazem a remoagem manualmente. Vai lá. Pelo menos nos champanhes mais top, tipo nas cuvées de prestígio. Sim. Nos champanhes mais simples eles usam o Giro Palette e nos cuvées de prestígio ali eles usam manual. Algumas vinícolas brasileiras também tem. Se quiser no Instagram do Mundo do Vinho, tem lá um videozinho que mostra, quando a gente fez um tour na Valduga, mostra a galera também fazendo essa parte da remoagem. O pessoal, a gente acha que é muita coisa, mas eles já estão acostumados rapidinho ali, tem que fazer isso. Sim. Clima? Temperatura, né? As temperaturas da champanhe são baixíssimas, né? E isso até afeta essa longa fermentação. É difícil de amadurecer uma uva na champanhe. Sim. A média de temperatura é de 11 graus, média anual. E lá tem problema com geada, mas não é um problema que só a champanhe enfrenta. A Chablis, a Espanha também tem problema com geada. Mas o clima lá é uma mistura de continental com oceânico. Há quem diga que não existe essa confluência assim, de um clima com o outro, mas existe sim. Então é basicamente continental, mas algumas subzonas ali tem uma influência oceânica. Apesar de estar longe do mar e tal, né? Mas tem aquela baía da... Como é que chama lá? Entre a Inglaterra e a França? Aquela partezinha do mar ali. Esqueci como é que chama. Não, esqueci. Que separa ali a champanhe da Inglaterra. Ali, então não está tão longe, né? Então tem sim uma certa influência em alguns pontos, em algumas épocas do ano. Mas basicamente continental. Clima continental, frio, seco. E contribui muito para o não amadurecimento da fruta. O que é bom, porque lá, para fazer champanhe, precisa de colher a uva em um estado de amadurecimento adequado para champanhe, mas esse estado de amadurecimento adequado para champanhe, ele antecede o estado de amadurecimento adequado para fazer o vinho branco ou o vinho tinto tranquilo, entende? Então, casou certinho. E se fosse esse clima hoje, não seria tão, digamos assim, indicado que se a champanhe quisesse fazer vinhos, por exemplo. Não teria vinhos tão espetaculares como os champanhes são. Não, tão espetaculares não. Tem bons vinhos, em umas zonas específicas lá. É um valezinho ou outro lá que dá para fazer, mas não é o que eles fazem de melhor, não. Não é. E o Brasil, hoje, muitas empresas vinícolas acabam copiando, né, essa receita, né, de fazer com Chardonnay, com Pinot Noir, aí bota um pouquinho de Riesling itálico também para tentar reproduzir. É possível fazer isso aqui? Sim, não só no Brasil, né? O mundo todo, quando fala em espumantes feitos pelo método tradicional, eles sempre têm como champanhe a principal referência. E as uvas são sempre as mesmas, Pinot Noir, Chardonnay e tal. Sempre. 100%. Ô, Sidney, eu acho que a gente também tem que dar dica para quem está nos acompanhando. Se quer comprar um bom champanhe, onde é que tem que fazer isso? Onde é que dá pra gente encontrar esses vinhos com a curadoria de Sidney Lucas? Bom, a Decanter tem uma capilaridade imensa no Brasil, né? Então sempre vai ter uma loja perto de vocês aí que nos ouvem. Então entra no site e vê lá onde tem uma loja. Pode comprar pelo site, mas se tiver uma loja perto, vai lá, faz uma visita. Comprar Barnot, comprar Louis de Bosca, comprar um monte de produto bom aí, um monte de produto bacana. Legais, né? Sempre tem algumas... Quem busca preço, tem umas promoções muito legais às vezes lá. Tem vinhaços assim que às vezes tem 40% de desconto que dá pra caber bem no bolso também. Mesmo fora de desconto, de promoção, os preços da Decanter começam em R$50 o preço dos vinhos. Bons vinhos, né? Porque você vai no supermercado padrão com R$50, você não compra vinho bom. Difícil. Difícil, né? Difícil, quase impossível. Mas na Decanter, com preço 100, fora de promoção, tem vinho de 50, de 70, de 100, de 5 mil, tem de tudo. Aquele vinho do Dão lá que a gente bebeu uma vez aqui, tá bom de preço lá. Eu tenho que passar lá e pegar e trazer, né? Excelente. Quinta do Correio, né? Excelente. Aquele vinho pro dia a dia olha, custo-benefício. Mais benefício que custo. É mais benefício que custo e você bebe numa facilidade lá na Decanter. Eu vi no site, decanter.com.br, você acesse lá. São nossos parceiros aqui. Muito obrigado ao pessoal que confia no nosso trabalho aqui. A gente fica muito feliz em poder também ter a marca de uma das maiores importadoras do Brasil aqui, Decanter, a sua joalheria de vinhos. Tem algumas nomenclaturas do champanhe que são interessantes também. Tipo, tem o Blanc de Noir, tem algumas outras. Vamos explicar também? Sim. Então, quando encontrar no rótulo, esse aqui, por exemplo, é um Blanc de Noir. Blanc de Noir.
Tem os Blanc de Blancs. Blanc de Blancs, o nome já dá a dica, né? É um vinho branco feito de uva branca. E o Blanc de Noir é um branco feito de uvas negras, de uvas tintas. E por que dá para fazer vinho branco de uva tinta? Porque o mosto da uva tinta é da mesma cor do mosto da uva branca. Então se faz uma prensagem cuidadosa e não deixa as cascas da uva tinta em contato com os mostos dela, com o mosto dela, o resultado vai ser um branco como outro qualquer. A diferença é que ele vai ser um branco mais potente, mais estruturado, mais encorpadão, mais ácido, mais, sabe? Então, o vinho, tanto a Pinot Noir quanto a Pinot Meunier na Champagne, são vinificadas em branco para fazer vinho branco. Algumas são vinificadas em tinto para fazer vinho rosé. Aí eles tiram as cascas quando atingir a coloração, o corpo, a estrutura que eles desejam. Mas a grande maioria dos Champagne são brancos, né? Então feito com brancos de uvas tintas, mas misturam também com outra uva branca, com o vinho de outra uva branca, que é o Chardonnay. Nesse caso aqui, que está escrito Blanc de Noir, é feito só com Pinot Noir, ou pode ser feito misturando a outra uva tinta também, que é a Pinot Meunier. Mas nesse caso aqui, a Barnot é 100% Pinot Noir. Pinot Noir. É um vinho branco, um espumante branco, feito de uvas tintas. Também tem Champagne rosé. Champagne rosé. E o que nós usamos do rosé daí? Como assim? De uvas, de casta? As mesmas. Pinot Noir, fermentação Pinot Noir, diferente. Pinot Meunier e tal. Só que vinificado, fermentado com as cascas para tirar a coloração, tirar mais corpo e tal. Legal. Bom, que experiência nós estamos tendo aqui com esse champanhe. Como Incrível, eu disse, né? o aroma está impregnado aqui, ó. Se você não teve a oportunidade de beber um champanhe ainda, vale a pena dar uma guardadinha, né? Guarda alguns trocadinhos e vai lá na Decanter para você poder também aproveitar. Cara, um champanhe para momentos especiais, uma Esse comemoração, um casamento, comemorar um aniversário de casamento, a maioridade do filho, sei lá, é para momentos especiais. E se tem dinheiro, Aí toma sempre, né? toma direto, porque você já viu algum carro funerário, algum carro forte seguir cortejo funerário? Nunca vi. Nunca vi também. Não pode fazer loucura, deixar filho na miséria, essas coisas, mas na medida do possível, cara, tem que viver aproveitar. de acordo com o que pode. Ô, Sidney, é verdade. Pô, aqui essa dica pegou, hein? Tem que aproveitar. O que é uma maison? Maison é casa. A casa onde você compra os vinhos? Casa. Na maison é casa mesmo. Tradução, casa. Maison. Porque às vezes a gente vem no rótulo aqui, vê o maison, né? Diz assim, maison tal, aqui ó. Sim. Secondé, tal, aqui são os produtores. Sim. É casa secondé et fille. Casa, o sobrenome, né? No caso, Sim. secondé. Casa é casa. É igual o domain, é fazenda, propriedade, sítio, quinta. É a mesma coisa. Maison é casa. Porque agora também tem a tendência dos champanhes, dos vinhos, vir com a assinatura da pessoa aqui na frente. Às vezes você não está comprando uma Moet Chandon, por exemplo, ou uma Barnot. Você está comprando lá Sidney Lucas, Estevão Limana. Também está Sim. tendo essa tendência de Sim. pequenos produtores. Sim. Se aqui tiver escrito, por exemplo, Maison Barnot, seria Casa Barnot, né? É casa. Tradução é casa. E a bebida dos reis? Ou dos súditos também? É de todos, né? Champanhe até na França é um pouco mais caro, cara. Champanhe lá no mercado é 20 pila, 20 euros, 30 euros. Pra comprar no mercado, assim, sabe? Beleza, você tem lá de 10, de 12, de 15, mas 10 euros, 15 euros no mercado já é um dinheirinho bom, tá? Porque lá, pra gastar em euro, né? O cara ganha em euro, gasta em euro também. Claro, a mentalidade dele é em euro, né? Enquanto compra vinho bom lá no mercado a 2, 3 euros, o champanhe já começa em 10, 15, pra você ter ideia. Eu fiz aqui, separei, eu vou passar pra você, Sidney, que conhece aqui, ó. Os 5 champanhes mais caros que nós temos aí. Tá aqui a listinha, tem o valor, conta pra nós quais são eles. Champanhe Cristal talvez seja o mais famoso e o mais tido como luxuoso que existe, né? E de fato é incrível, né? Champanhe, o Cristal é incrível, da Louis Roederer. Só que tem o champanhe da Louis Roederer, que é o rótulo de entrada deles, que deve custar preço de champanhe comum, mas é um Louis Roederer. Então, tem opção, porque a Cristal é um rótulo da Louis Roederer.
É que às vezes o líquido é o mesmo, daí a garrafa vem com cristal, vem com uma pedra, um negócio que agrega Não, no valor, caso né? do champanhe não, porque os caras eles têm que fazer os níveis diferentes de champanhe, né? Então, tudo bem, eles colocam essas firulas todas no champanhe das cuvées especiais e tal. Aí sim, mas o vinho é outro, entende? A Cristal faz qual é o nome do champanhe? Eu acho que é Louis Roederer mesmo. Tá aqui, né? Não, desse champanhe de entrada. Ah, sim, de entrada. Só que é um outro champanhe, é mais simples e tal, mas já é incrível. Quanto tá custando essa Louis Roederer Cristal, então? A Cristal deve estar uns, sei lá, cara, mas deve estar uns... A Cristal deve estar uns 3, 4 mil pelo menos, no mínimo. Dependendo da safra, né, e tal. Aqui, ó. Champanhe Louis Roederer Rosé. Ah, não, esse aqui é vintage. É vintage também. Também tá na casa dos R$2.000, né? Deve ser mais. Ué, mas isso aqui tá errado. É? Sim, onde é isso? R$1.000 a Louis Roederer Vintage? Tá errado. É demais? Aqui, ó, Cristal, 7 pau, tá vendo? Aqui deve estar mais ou menos no preço. Era Vintage 1.200, não sei. Mas deve ser mais. A Boulanger. Boulanger é incrível. É uma vinícola das menores. E isso aqui é raridade, é incrível. Champanhe Boulanger especial. Boulanger. A vinícola Boulanger, né? A casa de champanhe Boulanger. A Paul Roger. Paul Roger também. Só tem ícone aqui, só tem coisa... É a lista dos mais caros, né? Tem Vendido. produtor bala, mas é que vale o que custa, Vale, inclusive. né? Cristal, Boulanger, Paul Roger, tudo vale cada centavo. Barão de Rothschild. Barão de Rothschild, nunca bebi Barão de Rothschild. Mas também tem a Krug, né? Que você tem uma história curiosa com a Krug, né? Quebrei uma, né? Pra gente fechar, conta essa história da Krug, então. Sei lá, fui pegar uma garrafa numa loja lá e foi um barata voa danado e pá. E pá. E pá. E aí? E o sentimento quando a Krug caiu no chão? Mix de decepção, com raiva, com tristeza, vontade de lamber o chão. E o que faz numa situação dessas? Pega uma seringa e começa a puxar no chão. Nossa, foi difícil. Foi difícil, meu amigo. Qual o valor de uma Krug? Na época eu não lembro, mas hoje deve estar uns 8 mil, 5 mil, 8 mil, dependendo da safra, né? Já saiu com o salário do mês ali negativo. Sidney, champanhe hoje foi nosso tema. O que tu acha que dá ainda pra gente deixar aí de explicação que é importante pra falarmos dessa bebida? Ou já matamos tudo? Acho que o que deu pra falar nesse período nosso aqui, acho que foi falado, né? Acho que o lance é esse, champanhe, bebida super especial, que não tem que ficar com firula e não fique bebendo, né? Acho que um toque não ficar bebendo esses rótulos mais famosos, porque nem sempre são os melhores. Você lembra que eu comentei ali então? Da Louis Roederer, Barnot, todas alternativas incríveis, famosíssimas também, só não tem aquele rótulo chamativo que todo mundo fica hipnotizado quando vê, e ainda assim não é o melhor champanhe que existe, né? Custando o mesmo que um Grand Cru, por exemplo. Se atentar a essas outras informações, né? É que são às vezes champanhes bebidas da balada, da festa, né? Que vai lá e você bebe o rótulo e não... Vira grife, né? Vira grife, Então, e vinho é o seguinte, não só de champanhe. Vinho, a gente tem que parar de beber grife, entende? Tem marcas famosíssimas aí que viram um troço, vira uma coisa mística e tal, e nem sempre esses vinhos são os melhores que existem. Eles são bons, são grandes, são excelentes, pode ser, mas costuma ter coisas melhores custando o mesmo ou custando menos. Vamos parar de beber Conte Toro aí, tá, galera? Deixa esse abraço pra vocês aí. Vamos experimentar outro. Não, Conte Toro faz coisa boa. Com certeza. Só que como toda indústria do vinho, vamos chamar assim, pelo tamanho, faz vinhos excepcionais e faz vinhos ruins também, entende? Então, lembra do champanhe que eu falei? Que só um rótulo são 10, 12 milhões de garrafas por ano? É uma indústria, praticamente. Imagina. Entende? É assim também a Conte Toro. Então, faz coisas muito boas, as mais caras, caronas e tal. Só que aqueles vinhos mais baratos de entrada... Você compra outros do mesmo valor? Compra alternativos muito melhores com o mesmo preço ou mais baratos. Muito melhores. Aí o lance é grife, né? É grife.
Por hoje é isso então, Sidney. Falamos isso aí. o que você precisava saber sobre champanhe. Se você quer comprar o seu champanhe, quer escolher, vai lá na Decanter. Acesse o site deles aí, decanter.com.br. Lá tem o portfólio inteiro de vinhos, de espumantes, de champanhes, de cavas, de outros tipos de bebidas também. Vai lá, procura lá, faça sua compra. Ou então vai em uma Decanter perto de você. Temos Decanter em Blumenau, em Florianópolis, Balneário Camboriú, São Paulo, Minas. Tá espalhado, né? Por todo lado. Centro-Oeste, em Goiânia, em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Porto Alegre. Temos vários locais, né? Sim. E também segue eles lá no Instagram, Enoteca Decanter. E a gente volta quarta-feira que vem. Se inscreve no canal? Se inscreve no canal, procura a gente nas redes sociais aí, nos siga também. E vamos nessa, banda. E segue a gente no Spotify. Se você nos escuta no Spotify, segue a gente. Isso é muito importante para receber as notificações sempre quando tem um novo episódio do Mundo Vinho. Aquele abraço, Sidney. Até. Vamos aproveitar o restinho desse champanhe agora. Brinde.